Sejam todos muito bem-vindos, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo de qual região do globo você se encontra e qual horário você está ouvindo esse programa, esse podcast. Hoje nós temos um convidado fantástico, todos os meus convidados são fantásticos, mas este aqui é mais especial ainda porque ele me contratou. Ele é um ex-chefe meu, um cara super gente boa, que já foi dono de uma cervejaria, se eu não me engano, né? Um cara que começou uma das maiores empresas de segurança do Brasil, uma empresa que tem anos e anos de história, e a gente vai ouvir isso hoje do cara. É um cara fera, um cara que sabe falar, um cara que tem um conhecimento vasto, um cara gente boa, simplão, humilde, um cara fera, um cara que é referência no mercado de cyber, um cara que tava no Mindset, era assim, assediado, parecia o Neymar andando perto de um estádio de futebol. Assim, é um cara fantástico, um cara excepcional, um cara que você tem que conhecer, uma pessoa que você tem que ficar atenta ao que ele diz. É um cara que manja muito do mercado, um cara que tá por dentro. Saiu do mercado, voltou pro mercado, porque é um cara que também ama trabalhar, um cara apaixonado por serviço, é um cara apaixonado por tecnologia. Hoje eu tenho a honra e o prazer e, assim, o privilégio, que isso aqui não é fácil, é um cara que não é toda hora que ele tem a agenda disponível, mas ele, muito obrigado, Fernando Silva está aqui hoje conosco para nos contar a sua história em cyber. Boa noite, Fernando. Boa noite, Landinho, cara, que prazer estar aqui com você e poder compartilhar um pouco da minha história e da história de cibersegurança, que nem chamava assim quando eu comecei, do nosso Brasilzão, cara. Vai ser um prazer essa conversa. Show, perfeito, cara. Pô, muito obrigado aí pelo seu tempo, mais uma vez, né? A gente se conheceu quando eu saí da McAfee e aí eu fui pra EZ Security, que na época se chamava EZ Security, né? E aí eu saí do fabricante porque, né, coisas da vida acontecem, e aí surgiu uma oportunidade para poder trabalhar com vocês, e graças a Deus vocês confiaram em mim. E aí eu continuei no mercado de cyber, e aí eu fui para EZ Security. Depois que eu entrei em EZ Security, aí, putz, eu entendi, aqui tem... Quando você é fabricante, você tem uma visão, né? Ainda mais eu que estava começando em cyber e tal, já fui direto para fabricante. E aí depois eu fui para entregar empresas que são integradoras, né? Eu tenho língua presa, às vezes é difícil de falar. Empresas que trabalham com diversas soluções, diversos fabricantes, vem um mundo de soluções, prestam um mundo de serviços, e aí eu comecei a conhecer e eu dei sorte de cair na EZ Security, e aí eu queria entender um pouco mais da história do Fernandão, como que o Fernandão construiu aquele império, aquela empresa, assim, foram quase 30 anos, não foi? Quase 30 anos de EZ, mais ou menos? Né? Como que surgiu isso, cara? Vamos lá, senta que lá vem história, hein? Porque eu já estou há 31 anos nesse mercado, né? Então, passei por bastante coisa, e quando eu comecei, na verdade, meu primeiro contato com o que podia se chamar de segurança ou qualquer coisa foi em 1992, na faculdade. No final da faculdade, o professor meu me trouxe um desafio de escrever um paper sobre proteção de computador, mas era, 92, né? A internet estava o problema que a gente tinha era problema de vírus, né? Era o famoso disquete para lá, disquete para cá, né? Então, assim, levava o vírus de disquete, levava um tempão para distribuir. E aí eu achei um negócio bem interessante, mas era uma área que não existia, né? Isso nem existia, não existia quando eu comecei também. Eu comecei em 95 na Symantec, que foi onde eu comecei a minha história com o que podia se chamar de segurança da informação. A gente tinha... E Symantec já era assim, você era fabricante, você já estava na... Isso. Eu tinha 22 anos, já trabalhava com tecnologia desde sempre. Meu pai sempre gostou muito de tecnologia,
sempre foi muito estudioso, então tinha computador desde 12 anos de idade. Pode crer, você tinha contado, seu pai era bem curioso também, né? Era um cara muito muito letrado, curtia livro, um cara bem curioso, né? Meu pai, na área dele, né, um engenheiro químico fantástico e gênio, né, foi um cara que me motivou logo cedo, com 12 anos, quando eu tinha 12 anos, a gente está falando isso em 1985. O que era computador em 1985? Nada, né? Eu tinha um Tecal e Teta, entendeu? Eu programava em Basic, né? Então eu comecei com muito antes disso, né? E sempre fui curioso, meu pai me dando dinheiro para gastar nesses negócios malucos, né? Montar computador, fazer. Então fui aprendendo tecnologia aí, né? Testando, porque não tinha nada, não existia nada. Era tudo mato, né? Nada. Aí eu comecei a trabalhar com tecnologia com 14 para 15 anos, que eu entrei no CIAGRE como estagiário, que é lá na Exalc, eu sou de Piracicaba, né? Lá na faculdade da USP, que tem em Piracicaba, Exalc. Fui trabalhar com mainframe, cara. Fui trabalhar com Cyber 180, um mainframe canadense, que eu acho que o processamento da tela do iPhone é 1000 vezes o processamento que ele tinha naquela época. Era da água, cara. Era muito louco. Caramba! Ocupava uma sala enorme, cara. Ocupava uma sala de uns 150, 200 metros quadrados, cara, para guardar esse negócio. E o pessoal usava para fazer cálculo, né? Então era um computador e eu aprendi, comecei a usar comecei a trabalhar com tecnologia aí. Fui para uma área até diferente, fui trabalhar com processamento de texto na época, porque tudo pra gente é simples, naquela época era tudo difícil, né? Então ajudar os formandos fazer apostila, fazer apresentação, planilha, pegar a informação, a gente tinha acesso a uma rede mundial de universidades para o cara pegar a informação, era um negócio meio malucão. Era assim. O embrião da internet ali, mais ou menos, né? Isso, era o embrião da internet. E aí eu fui trabalhando com informática até 92, eu morava em Piracicaba, vim trabalhar na Mil, aqui em São Paulo, em 93, mas descobri que com o que eu trabalhava na época, que era processamento de folha de pagamentos, negócio nada a ver, assim, com MAMPs, só os velhos vão entender essas coisas que eu tô falando. Esse eu não entendi, né? Esse passou longe. Era uma linguagem, um programa que a gente usava para fazer processamento de folha de pagamento, que era o único lugar que tinha computador nas empresas, né? E aí eu saí e fui trabalhar numa empresa que chamava Indina Informática. Nessa empresa, ela era responsável pelo suporte técnico de duas empresas. Uma delas era a Symantec. E a outra era também, para quem os velhos de guerra vão lembrar do nome, que é o Borland. Que era a Borland que fez o DBase, fazia o Fox Pro, e fazia também e lançou no mercado o Delphi, que é famoso ainda de programação, né? Então eu trabalhei nessa empresa por um tempo, e aí a Symantec começou a montar um time aqui no Brasil, né? E me chamou para ser engenheiro de sistemas, ou pré-venda. Saquei. Né? E aí eu fui ser pré-venda, e aí foi onde eu comecei a conhecer um pouco mais desse nosso mundo hoje, né? Mas segurança, mesmo assim, ainda era o antivírus, era o Norton Antivírus, né? O NAV, Norton Antivírus, que é o que a gente vendia. Mais nada, né? Não tinha outra segurança. E ali você começou já com pré-vendas, mas você já tinha um conhecimento técnico de alguma solução concorrente do NAV, alguma coisa assim? Foi metendo as caras? Nada. Metendo a cara, lendo manual, cara, porque não tinha internet, né? Não tinha nada na internet. Pegava o manualzão, lia e pronto, vamos aí. Eram pouquíssimas pessoas que trabalhavam com isso ou entendiam disso, não existia nada, né? E a gente olhava isso como um software, né? Eu já trabalhava com informática, já fazia 9 anos que eu mexia com isso, então não foi difícil de aprender a usar tanto o Norton Antivírus como outros produtos que tinham dentro da Symantec, como o Norton Utilities, PC Anywhere e outras tecnologias que eu fui aprendendo a usar, né? E na verdade, eu já trabalhava com o Norton Antivírus porque eu vim da empresa que era o suporte técnico, né?
conheci um pouco desse mundo, né? Ah, tá. Então você já tinha um know-how ali porque você trabalhava com suporte. E aí o pessoal, putz, isso é bacana, o Fernandão já manja aqui alguma coisa, tem um speech legal, tem um conhecimento técnico bacana, vamos colocar ele aqui como pré-venda, e aí você ficou lá durante quanto tempo, mais ou menos, na Symantec? Eu fiquei quase 6 anos, cara, mas eu era um moleque quando eu comecei, eu tinha 23 anos também, era novinho, então assim, eu tinha uma vantagem, eu falava inglês fluente, né? Eu já era formado em inglês, meu pai, como um estudioso, né, sempre fez eu estudar bastante, então o inglês era uma coisa que ele achava básico naquela época, né? Caramba! Então eu falava inglês, eu consegui um emprego na Symantec, óbvio que eu já conhecia o produto, mas mais porque eu falava inglês, né? Eu tinha que falar com os americanos, eu era o primeiro funcionário do Brasil na área técnica e fui o primeiro da América Latina, né? Então, assim, um dos primeiros na América Latina. Eu era, na época, só para você ter uma ideia, eu era de 16 pré-vendas no mundo. Caramba! Tinha na Symantec. Caramba, então, então nessa época a Symantec era tipo uma startup. Ela era uma empresa que vendia caixinha, né? Você tem que lembrar que naquela época a gente vendia as caixinhas do Norton Antivírus, do Norton Utilities. Não tinha necessidade de ter um pré-venda. O pré-venda veio justamente para começar a vender esses produtos para o mercado corporativo. Saquei. E aí, beleza. Aí você começou a deslanchar dentro da Symantec. Aí você ficou até... Qual que foi o último cargo assim na Symantec que você teve? Eu era gerente técnico da América Latina. Aí eu cuidava de pré-venda, do suporte técnico, da área de professional service e da parte de treinamento técnico dos parceiros. Cuidava de todas essas 4 áreas, eu tinha desde o Canadá até a Argentina. Caramba! E assim, nessa época, quando você começou, para quem hoje tem toda a facilidade de ter uma dúvida no ChatGPT, eu tô com uma dúvida aqui, deu um erro, o que eu faço, ChatGPT? Você joga lá o prompt, ou cola mesmo a imagem, ele já te cospe ali a resposta. Quando você tinha algum problema, e a gente sabe que quando você é integrador, você até tem uma desculpinha, não, eu vou perguntar pro fabricante. Mas quando é o fabricante ali na linha e não tem o que fazer, quando tem algum problema, putz, é olhar manual e se virar, né? Cara, a gente tinha um manual e eu tinha montado uma BBS que eu tinha sincronizado com as informações dos Estados Unidos. E eu tinha um e-mail, porque não dava para ficar ligando também, porque era muito cara a ligação. Então, era manual, tinha os manuais de suporte e tinha essa BBS que eu tinha de informação. E a gente se virava, ficava debugando lá. Lembra? A gente está falando de primórdio de Windows, né? A gente está falando de um outro mundo, né? A gente não debugava nada em visual, a gente fazia tudo no DOS, né, cara? Então era assim, era na raça, a gente fazia na raça, mas também ninguém tinha o conhecimento. Porque o conhecimento vinha assim, vamos lançar o Norton Antivírus 4.0. Eu mandava um e-mail, pedia para mandar uma caixinha para mim que vinha com um manual de 300, 400 folhas, eu sentava e lia. Não tinha o que fazer. Não tinha como transmitir. Se eu quisesse o manual em PDF, nem tinha PDF, né? Cara, eu fico pensando aqui, não tinha nada. Né? Então, eu esperava, chegava o livrão e estudava, né? E aí ficava clicando no menu para ver se estava errado, entrava nos BAT, entrava nos executáveis para ver o que era e pronto. E aí, como ninguém tinha conhecimento, quem tinha um pouco, tinha muito. É aquela coisa, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Não tem jeito. É isso aí, cara. Então, assim, e o que tinha que fazer era trabalhar. Então, eu trabalhava, nesse momento de Symantec, eu trabalhava e viajava muito. Eu cuidava da América Latina. Então, eu ficava viajando, lendo. Era isso que a gente aprendia em tudo, né? Não era só tecnologia, em gestão. Onde aprendi muito a gerenciar pessoas, contratar pessoas, gerenciar orçamento. Foi tudo aprendendo na raça aí, do jeito que dava, né? E daí, aí você teve, putz, qual foi o estado que foi bacana, legal, a Symantec, aprendi bastante coisa aqui, mas tá faltando alguma coisa, acho que dá pra dar tem um degrau a mais que eu consigo saltar e aí nasceu a EZ. Como que foi isso? Cara, uma coisa que acontecia naquela época,
época, eles compravam, como era uma época de vacas gordas para todo mundo e tecnologia era uma coisa que todo mundo estava começando, né? Todo mundo comprava tudo que tinha de software pela frente. E aí acontecia muito do cliente comprar uma tecnologia e não instalar. Então, muitas vezes, a gente chegava a renovar um produto com o cliente, ele falava, você está falando daquele produto? Ih, a caixinha está fechada ali, eu nunca abri. Mas ele comprou para todas as máquinas dele e nunca tinha usado. E aí, não conseguia renovar o produto, porque o cara, eu não usei, não vou renovar, né? E aí foi quando surgiu justamente essa ideia. Precisamos de empresas que tenham técnicos que garantam que o produto funcione. Foi daí que surgiu a ideia de ter a EZ, né? E aí a gente juntou 4 amigos que vinham da tecnologia e fundamos a EZ, né? E aí a partir daí a gente começou a fazer o quê? A gente vendia e instalava, que era o que a gente fazia na Symantec, né? E a gente passou a fazer na EZ. Foi daí que surgiu a ideia, bem simples, não era nada muito complexo, a gente juntou uma graninha em 4, fizemos uma reunião, achamos um nome, vamos aí. E o nome é EZ, mas por que é EZ, mano? É porque o nome EZ nos Estados Unidos lê easy. Né? Easy de fácil, então easy security, easy de fácil. Entendi. Inclusive, a empresa no começo, ela chamava Easy Solution, depois ela veio se chamar, depois de 1 ano, 2, a gente mudou o nome para focar em segurança de Easy Security. Então, é por isso. E aí acabou ficando EZ por causa disso, né? E aí, porque no Brasil ninguém fala Easy, né? Aí ficou pior, aí a gente falou, põe EZ aí, vamos de EZ mesmo, né? EZ, e a sonoridade fica bem mais fácil mesmo, fica bem melhor falar EZ Security do que Easy Security, né? Putz, bacana. E daí, beleza, aí vocês primariamente começaram com Symantec, né? E aí depois vocês foram galgando outras tecnologias, né? Vocês foram vendo que, putz, primeiramente, legal, eu compro uma solução que eu já vi acontecer, inclusive, de clientes que compram uma solução caríssima e às vezes perdem a caixa no meio da empresa, não sabem onde está a caixa, né? Ou então não sabe operar, ou então por questões de budget, o cara precisa gastar e compra, encosta a solução. E aí vocês vieram nessa toada. Putz, aqui eu faço a implementação, você compra o produto, eu implemento para você com as melhores práticas. Só que aí você focado só em Symantec. E essa parceria de Symantec durou muitos anos, né? Com a EZ Security. Mas aí vocês viram que, putz, não dá para ficar só com Symantec. Outras soluções foram entrando no portfólio de vocês também, né? Porque precisava completar o portfólio, né? Porque antes a gente falava só de antivírus, depois entrou Firewall, aí tinha IPS, aí tinha criptografia, e aí começou a surgir produtos. E as empresas começaram a olhar para a cibersegurança, ou para a segurança da informação, como a gente falava no passado. Porque começou a surgir standards, normas, tipo SOX, Basileia e diversas outras, que as empresas começassem a se dedicar a comprar produtos de segurança. Então, a gente foi aumentando as parcerias com a Checkpoint, né, com a ISS na época, que fazia o IPS, que depois foi comprada pela IBM, pela IBM? Ou pela... Bom, agora nem lembro direito quem comprou. Então, assim, a McAfee mesmo, a gente foi trabalhar com a McAfee, então a gente foi trazendo parceiros e fazendo da mesma forma, né? A gente trazia a tecnologia, mas o objetivo não era só vender a tecnologia, era fazer com que ela funcionasse no cliente. Entendi. Era que ele comprasse e ganhasse valor com aquilo, porque senão não valia a pena, né? O cliente comprava e ninguém ajudava ele, né? Foram anos... Pode falar. Não, pode falar. Foram anos difíceis o começo, né? Foi na época do começo do Lula, o primeiro governo Lula, o dólar subiu pra caramba, então a empresa passou por diversas dificuldades logo no começo. A gente já teve que, sem ser empresários, aprender a ser empresário na marra, né? O que é uma das coisas que dificulta no Brasil, né? Isso é muito difícil, né? Então, apanhando com imposto, apanhando com o dólar alto, sem dinheiro, né? Então foram os primeiros anos de 2001 que a gente estava lá, né?
para frente foi bem difícil, assim, até ano de 2004, 2005 foram anos duros para a empresa, porque era um momento que não tinha pouca segurança, tinha pouca venda de segurança, né? E bacana, e aí junto desse time eu conheci só mais um, que eu espero trazer aqui ainda, com o Guaraldo, o grande Guaraldo, né? E aí vocês se dividiam ali na parte de gestão, de tocar o produto, quem instala isso, quem instala aquilo. E aí, beleza, a empresa surgiu, a empresa cresceu, tomou corpo, e aí ela chamou a atenção de outros players, certo? Que aí também teve a compra da Tempest. E eu tava nessa transição, que também... Deu um medo danado, porque eu falei, olha, eu tô aqui vou fazer um ano, os caras já venderam, mano. Caraca! A gente aprende a ser empresário, né? Então, desse momento que eu tô falando, se passaram vários anos, né? Porque a gente tá falando aí 2001 até 2018, é muito tempo, né? Então, a gente passou aí por muitas inovações que a gente trouxe. Em 2006, a gente começou a fazer um negócio que ninguém fazia, que a gente chamava de gestão, e o pessoal, ninguém fazia, era só suporte técnico. A gente passou a gerenciar os antivírus dos nossos clientes. Ninguém fazia isso. Tipo MSS. 2007 para 2008, que chamam de MSS hoje. Na época não existia esse nome. A gente começou a fazer porque a gente achava que só suporte técnico não ajudava o cliente. A gente precisava ajudar e gerenciar. Então, a gente, com os nossos grandes clientes que a gente tinha, a gente começou a fazer esse tipo de trabalho. Depois veio o DLP, em 2007, 2008, fomos o primeiro a trazer o DLP para o Brasil. E aí a gente fez os 70 maiores projetos de DLP no Brasil, sempre, né? A gente virou expert nesse negócio. E a gente foi evoluindo, então, os nossos serviços e os produtos... E a gente foi evoluindo também a gestão da empresa. No começo, cada um cuidava de um pedacinho, nós éramos em 4. Depois de um tempo, um dos sócios não aguentou a época de vacas magras e teve que sair, né? Ficamos em 3, que foi... A EZ trabalhou muito tempo em 3. O terceiro sócio chamava Eduardo Alonso, que ficou com a gente até meados de 2015. Caramba, com a gente. Bastante tempo. Então, em 2012 a gente mudou a estrutura da empresa e a gente passou a ter um CEO e as outras pessoas trabalhando para esse CEO, mesmo sendo sócios, eu passei a ser o CEO da empresa, né? E aí a gente foi tocando a empresa sempre bem. Depois, 2012 foi um ano difícil para a gente. Teve anos que os fabricantes começaram a querer vender direto, também foi muito difícil. Depois voltaram atrás, foi bom de novo. Mundo de empresário, né? E aí, em meados de 2017, a gente começou a procurar empresas para investir na gente, ou crescer, ou comprar. E aí a gente começou a ir ao mercado. E foi quando a gente entrou um banco que chamava Port Bank, que era o banco que era responsável pelo fundo aeroespacial, que é um fundo que tem diversos investidores, entre eles a Embraer. E esse fundo investia já na Tempest. E aí chamou a atenção de vocês, e vocês conversaram e foi. E aí a gente começou a conversar e levou aí 6, 8 meses na negociação, e a gente achou que era uma boa junção, né? Juntar as empresas, juntar a Tempest, que tinha um foco muito grande em SOC, em serviços consultivos, com uma empresa que fazia todo o pedaço de integração, venda de tecnologia, integração de tecnologia, e aí começou a casar, né, as duas empresas, e foi quando a gente fez a venda da empresa, né? E que também foi um mega aprendizado. Graças a Deus tivemos aí um sucesso que não é comum no mundo dos negócios, né? Mas juntamos duas empresas bacanas, Lincoln e todo mundo do lado da Tempest, muito bacana demais, né? Uma baita empresa, e acho que a gente conseguiu juntos formar uma empresa muito bacana, né? Então
foi um processo também muito legal. Sim, muito sim, legal. não, a EZ é referência, você contando agora tem razão. Eu lembro quando eu trabalhava na EZ, tinha o Patchouli, tinha o Airan, e o foco era muito forte em DLP, tanto que tinha uma certificação que assim, era meio que obrigação todo mundo que trabalhava lá com DLP tirar essa certificação de DLP, e era muito difícil. Os caras, era muito casca grossa, velho. Era muito porrada. E a decisão, por exemplo, de focar, você comentou sobre o início de DLP aqui, né, no Brasil, que vocês começaram com isso. Queira ou não queira, é uma estratégia inovadora, mas também arriscada, né? Porque você está partindo para uma ideia de prevenção ali de fuga da informação, mas as pessoas às vezes podem ter muita resistência nisso daí, né? No começo deve ter sido punk, né? Mas foi difícil, sempre é difícil, né? Quando você quer inovar, mas o que a gente sempre teve e foi os nossos clientes do nosso lado, né? A gente foi sempre muito parceiro. Nossos maiores clientes sempre foram muitos parceiros. Então, muitas dessas necessidades saíam dos próprios clientes, ou a gente descobria coisas lá fora e trazia para que esses clientes nos ajudassem a ver se tinha fit, né? Então, a gente fez isso. Eu lembro que quando a Mandiant lançou a primeira, que se chamava de EDR ou XDR, como queira, hoje tem tanto DR, né? Mas o mercado não estava pronto. A gente pegou 3, 4 grandes clientes nossos, a gente levou a Mandiant, que chamava Mandiant, ainda não tinha sido comprado, nem vendido, nem nada. Levamos ela para esses clientes e falamos, olha, apresenta aí. E aí a gente voltou nos clientes e falou, o que vocês acharam? E naquela época os clientes falaram, a gente não está pronto com uma ferramenta dessa. A gente desistiu de fazer a parceria, continuamos. E o DLP é uma delas também. Um dos nossos clientes fez um pedido assim, ele pediu, gostaria de ter uma tecnologia de saber aonde e quem está usando os dados da empresa. Eu falei assim, nossa, mas como é que eu vou achar isso daí? E a gente foi procurar e achamos uma empresa que chamava Vontu, que era a empresa que tinha feito o DLP. E a gente trouxe ainda como Vontu para o Brasil, e logo depois de um ano, alguma coisa, a Symantec comprou a Vontu. Então a gente começou já com casos de cliente. Então a gente sempre esteve perto e sempre conseguiu entender as necessidades do cliente e trazer. Então tinha um risco, mas não era da nossa cabeça maluca sozinha que a gente fazia. A gente fazia o que hoje chamo de Product Market Fit, a gente fazia na época do nosso jeito. Não tinha, com outro nome, né? Não tinha esse nome, esse gourmet todo, né? Não tinha. A gente ia na raça, sentava na frente do cliente e falava, cara, estamos vendo um negócio assim, o que você acha? Deixa eu ver. Aí via, opa, legal, vamos aí, pronto, entendeu? Aí começava com um cliente, 2, 3, aí punha técnico para treinar, aí tinha muito investimento. Antes de vender, tinha muito investimento, certificação, caramba 4, depois a gente conseguia fazer o negócio funcionar. A DLP foi um dos maiores sucessos, a gente chegou a desenvolver software para completar o DLP da Symantec, né? E a gente fez bastante coisa, né? Eu lembro disso, tinha um conectorzinho lá, parrudo, que vocês tinham desenvolvido. É que eu era do mundo McAfee, eu DLP, só DLP da McAfee. Que obviamente cada um tem a sua característica, mas vocês eram muito fortes com Symantec. E eu lembro quando eu entrei, eu falei, nossa, como que eu vou fazer aqui? Porque o pessoal é totalmente focado em Symantec, não tinha essa visão do outro lado, né? Tanto que era uma briga danada, McAfee e Symantec. Os dois pré-vendas não podiam se ver num cliente que saía faísca, né? E era bacana, era muito legal. Né? A gente, assim, fez muita coisa, né? E depois a McAfee sempre ficava perto da gente porque queria que a gente começasse a trabalhar com eles. E a gente trabalhou muito bem com a McAfee depois. O IPS da McAfee, a gente fez um baita negócio com o IPS da McAfee. Então, assim, a gente fez história com muita coisa. A gente chegou a ter mais de 400 mil estações de antivírus gerenciadas, né? Então, a gente tinha coisa pra caramba, gerenciava cliente pra caramba, firewall também, a gente tinha firewall super críticos. Então, a gente conseguiu montar essa visão técnica
e trazer para o mercado, fazer os clientes ganharem o valor, né? Muitos casos a gente sabe, o cliente ligava para a gente, quero comprar mais uma tecnologia para fazer tal coisa. A gente falava assim, não, cara, você tem aí no seu produto, deixa aí, eu habilito, você não tem que comprar nada. Eu lembro que teve uma época que todo mundo queria bloquear pendrive, né? E aí todo mundo queria comprar um outro produto. Eu falei assim, mas cara, tem aí no Symantec Antivírus que você usa aí, já tem isso. Essa era o CEP, né? Symantec Endpoint Protection. Isso mesmo. E já tem isso, eu mando alguém aí habilita para ter. Então, com isso a gente fez parcerias fantásticas com os nossos clientes, né? Isso foi nota 1000 para a gente, foi o que a gente fez a gente ser grande, né? Para nossa época, em 2018 nós éramos grandes pra caramba, né? Hoje o mercado ficou muito grande, né? Tem muita, mudou muito, né? Mudou muito e um período muito curto, né? Eu lembro que quando eu entrei na Symantec, na EZ, o pessoal falou, caramba, legal, vai conversar com o Fernandão, vai trabalhar com o Guaraldo e tal. EZ, empresa boa, empresa grande, assim, não na estrutura consolidada, uma empresa uma empresa séria, né, que as pessoas enxergavam, né? E aí, mas eram algumas outras consultorias que eu conhecia, talvez ISH, NetSafe e tal. Mas, e aí depois de 2018, acho que muito depois da pandemia, o negócio explodiu. Hoje é consultoria para tudo que é lado, todo mundo oferecendo qualquer tipo de serviço, né? E obviamente não com a qualidade. Mas é interessante ver que a EZ, ela chamou a atenção, a empresa começou pequena, passou por vários solavancos, vários problemas, chamou a atenção, se especializou ali num nicho, né? Teve a coragem de inovar, enfrentar outros mercados. Uma dúvida, eu não lembro na EZ ter SOC, né? Justamente porque vocês foram comprados pela Temp. Por que não adotar essa linha mais de serviço, focar mais em produto? Sempre tive essa curiosidade. A gente veio muito, né, desse processo com os fabricantes, né? E às vezes o empresário ele é meio cabeçudo, né? E eu tinha uma visão do que a gente trabalhava com gestão de tecnologia, que é o MSE, né? E a gente não trabalhava com gestão de incidente, que é o que trabalha um SOC. Né? O SOC trabalha... Então, a gente nunca evoluiu, até pela quantidade de cliente que a gente tinha, né, e o modelo que a gente nunca evoluiu para SOC. O SOC começou a crescer mesmo em meados de 2017, 16, 17. Foi quando a gente começou a conversar com o Portbank, né? E a gente via a necessidade, sim, o próximo passo da EZ, se ela não fosse comprada, era montar um SOC. Né? Era o próximo, a gente já estava perto disso, a gente já tinha uma estrutura bem bacana do centro de gerenciamento, né? E hoje até as pessoas chamam de SOC, mas eu não gostava de chamar porque às vezes o purismo do técnico dá uma falhada, né? Mas era porque eu não considerava que a gente tinha um SOC, apesar de era um centro de operações de segurança, mas a gente tava incidentes, mas não correlacionava, não fazia todo esse... Então a gente estava nesse passo, o passo era esse, precisava investir para fazer, e a gente acabou optando por não fazer e partir para uma junção, né, para um M&A com a Tempest, né, que já tinha isso pronto, e foi uma junção fantástica, né, porque a gente se completava mesmo, né. Então, eu lembro que a gente teve uma sinergia muito boa lá com o pessoal, tanto que fiquei 6 anos com o pessoal lá, né? Mas a gente sempre sabe, uma empresa, você tem um filho, né? Você cria um filho, queira ou não queira, é um filho que você viu, ajudou a crescer, passou pelos problemas e você fez a venda. Para você foi muito difícil essa transição, essa venda, esse desapego, saber que, putz, não sou eu mais que tô gerenciando tudo, tenho que compartilhar, tenho que assumir outras áreas. Para você foi complicado essa venda? Não vou dizer venda porque o que entrou foi legal, mas o desapego, saber que a EZ não ia mais existir. O processo da venda foi muito legal.
E vender foi muito legal. Era uma coisa que eu queria passar na minha vida. Eu acho que todo mundo tem que completar um ciclo. Ser empresário não é fácil, cansa, né? Então, depende do momento. O empresário quer sair da posição. E eu vou te dizer que foi bem difícil o processo de voltar a ser funcionário, né? Até estudei um bocado dessa matéria logo que eu entrei na Tempest, porque a gente fica numa visão a minha era melhor, a que comprou a minha é pior, você fica numa negação, né, num processo até negativo mas como eu gosto de mudar também, foi pouco tempo. Lincoln, um baita parceiro, né, super apoio, me deu toda a carta branca para ajudar a tocar e juntar o negócio. Fui eu responsável por juntar as duas empresas. Depois passei a me divertir. Então foi um começo difícil, e aí depois a gente consegui me encontrar e fazer o trabalho dentro de uma outra empresa, né? Mesmo tendo sido comprado, né? Porque esse é um problema comum, né? Quem compra acaba dominando tudo, né? Sim. E eu tive, de novo, né? Com o Lincoln, tive um baita parceiro que me deixou a tocar o negócio, fazer o negócio andar, né? E acho que a gente fez uma parceria bacana. Ele realmente foi bom, só não foi melhor do que eu tive com o Carequinha, né? Com o Ale, né? Que é um irmão de vida, é um cara fabuloso, melhor vendedor que eu conheço, não tem ninguém nem para chegar nem aos pés. Me ensinou tudo, porque eu sempre fui técnico. Uhum. Em 2018, o Ale falou assim, 2008, hein? O Ale falou: você tem que vender, seu mané, você vai vender. Eu falei assim: eu não sei vender. Então eu saía da reunião de venda, de vender com o cliente, ligava para ele: o que eu faço agora, cara? O que eu não sei o que fazer? Né? Ele, um monstro, né? E ele tinha sido meu vendedor lá na Symantec, né? Eu era o pré-venda, ele era o vendedor. A gente trabalhava junto, parzinho, né? Então eu conheço o Ale, já vai fazer, acho que uns 30 anos agora, cara. Então, assim, cara fantástico, assim. É demais. Toda vez que eu encontro ele, quando eu já tinha saído, vocês já tinham vendido, já tinham cada um ido pro seu canto. Aí eu falei: eu conversei muito pouco ali aqui na IZ, o cara nem vai lembrar de mim. Mas não, o cara lembrou, mano. O cara lembrou até hoje, toda vez que eu encontro ele em algum rolê, o cara falou: e aí, como tá sua filha e tal. Puta, o cara é gente boa demais, velho. Pô, bacana, Fernandão. E hoje, assim, hoje você trabalha com o quê? Hoje você faz o quê? Porque você já teve, depois pós-Tempest, pós tudo isso, você tirou um tempinho pra você, foi pensar em refazer algumas coisas, e aí você voltou para a área de cyber, certo? Eu, em 2001, eu resolvi que era o momento de dar um tempo, né? Tava no final da pandemia, todo mundo loucão daquele negócio da pandemia, tudo isolado. E eu falei: tá na hora de eu parar e pensar um pouco na vida que eu quero na vida, né? E aí foi por isso que eu parei. Eu tinha um contrato com a Tempest, que eu não podia trabalhar lá uma em seguida, né? E aí eu fui aproveitar, curti as crianças, foi ótimo, fantástico poder viajar com os meus filhos, minha esposa, e curtir o mundo, curtir tudo que eu podia curtir. Mas quando a gente todo mundo volta para suas funções, você começa a sentir falta de fazer alguma coisa. Então, eu parado, eu devo ter ficado uns 5 meses, assim, no máximo, né? Aí depois eu comecei a conversar com muita gente, aí fui fazer muita coisa. Entrei em negócio de cerveja, fui montar coisa de cerveja, fui acompanhar, depois também tive fui ajudar meu mecânico de carro antigo, então fui ajudar ele a gerenciar a empresa dele lá, a oficina dele. E também fui ajudar alguns amigos, CEOs de empresas, a entenderem cibersegurança, que é um grande problema. Empresas médias, elas não conseguem ter um CISO. Perfeito. Né? E o CEO não consegue entender cibersegurança. E a gente é muito ruim em fazer com que eles entendam, porque a gente é péssimo, né? A gente fica falando sopinha de letra, nome tudo complicado, e um CEO de uma empresa, de uma indústria, não entende nada. E ele fica com medo de gastar dinheiro e não resolver o problema. Então, eu fui fazer algumas consultorias para essas empresas, né? Uma coisa que eu não concorria com a Tempest, né? Então, fui ajudar amigos,
nesse processo, então fiquei por um tempo, depois uma empresa grande me contratou para ajudar a montar a área de cibersegurança inteira deles, aí eu fui fazer até RFP, fui escrever, fui conversar com fornecedores. 2023 foi um ano que eu fiz isso o ano inteiro, né? 2024 eu também entrei na área de conselheiro, então fui ser conselheiro de algumas empresas, e uma dessas, por acaso, foi a Aiblis, do Léo, onde eu comecei, na verdade, em outubro de 23 como conselheiro, então, dar conselhos, ajudar na gestão da empresa, e foi assim. E aí esse ano eu achei que era a hora de eu voltar. Eu gosto da execução, gosto do nosso mercado. O processo de consultoria e conselho, você ajuda, mas não executa, né? E muitas vezes você não vê o seu resultado acontecendo. Eu falei, era um bom momento, o mercado estava crescendo e o Léo estava precisando de alguém para ajudar ele, né? E aí foi quando ele me chamou para voltar e ser sócio dele, assumir a gestão junto com ele. E aí faz 4 meses agora que eu voltei. A gente na Aiblis trabalha, né, com 3 áreas específicas, que é governança e conscientização, AppSec, DevSecOps e exposição cibernética. Então, a gente não vende EDR, não vende SaaS, a gente está num outro mundo, que é uma novidade para mim também. Show! Vender ação, vender consultoria, está sendo super divertido, né? Grandes projetos nisso, né? Então, projetos muito maiores que eu imaginaria que um dia ia haver de conscientização. Então, voltei e estou aí na batalha, começando de novo. É uma empresa pequena de novo, mas com baita know-how, né? Muita consultoria. Estamos crescendo a empresa, trazendo fabricante de novo para completar o portfólio. É isso, estamos de volta e é muito bom poder voltar para o mercado, ser reconhecido, né? Tá com os amigos, né? Lá no Mindset que você estava falando, eu encontrei com muita gente, né? Mas tive a oportunidade de reunir o Rodrigão da ISH, que é outro velho de guerra, né? E o Michael Stramshan, que é dono da Corp, um distribuidor que começou em 1980 e sei lá, né? Então era um distribuidor Symantec desde sempre. Ele começou com a Symantec em, sei lá, 94, 93. Foi muito legal poder ver esses amigos e ver que tá todo mundo aí. O mercado continua o mesmo, né? Muita gente nova, muita empresa nova, mas os velhos estão aí, estão jogando ainda. Estão jogando. Não, e muito para ensinar também, né? Queira ou não queira, a gente tem que beber dessa fonte, tem que estudar, tem que aproveitar enquanto vocês estão aqui ainda, né? E o interessante é que agora vocês, na Aiblis, Aiblis, certo? O nome? Aiblis, show. Isso. Vocês são focados mais na parte consultiva, vamos dizer assim. Sim. Então, não foca tanto ali em vender a solução pro cara, pra empresa. Seu problema é DLP, tá aqui, ó. Tá aqui uma solução de DLP. Não. Vocês entendem o business do pessoal. Se o seu problema, seu business é esse, o seu problema hoje, o seu business é vazamento de informação. Então vamos tentar estruturar aqui uma área para poder identificar os documentos, analisar, conversar com o pessoal. É mais ou menos isso que vocês fazem? Isso. Nesse sentido? E a gente trabalha, né, quando você olha o NIST, né, as classificações e as categorias do NIST, a gente trabalha numa parte anterior à proteção, né? A gente está na prevenção, a gente está na gestão de risco, a gente está lá na identificação das vulnerabilidades. Então a gente entrega jornadas. O que a gente gosta de dizer é que a gente vai lá e vamos entender então como é que é a sua jornada de DevSecOps ou de AppSec. E aí a gente vai colocar consultoria, mas a gente coloca produto também. Mas a gente não vai lá para vender o produto, a gente vai lá para vender a jornada, né, inteira. Então a gente faz isso também em conscientização, faz isso em exposição cibernética, então a gente faz pentest, e aí coloca a tecnologia junto com isso também, né? Então a gente acredita que entregar o pacote completo para o cliente da jornada é o que vai levar
ele a ganhar maturidade e trazer segurança para o negócio. Então, é isso que a gente faz. E a gente não, mesmo dentro desse daí, a gente não vai vender o Firewall, não vai vender o EDR, não vai vender o XDR, não vai vender o SaaS, coisas. A gente vai vender coisas que estão nessas 3 frentes que a gente trabalha, né? Então, a gente tem um pouco diferente do que o mundo está olhando, e a gente olha muito mais para risco do que para fazer cibersegurança e garantir a segurança. Ah, legal. Pô, bacana. É bem diferente, porque geralmente a gente tá acostumado ao quê? Tem um cliente ali com uma necessidade. Qual que é a solução, qual que é o produto que a gente vai empurrar nesse cliente aqui para poder resolver o problema dele? Às vezes o problema dele é muito antes. Às vezes o problema dele é processual, é estrutural, é entender ali a conscientização das pessoas que trabalham, falar, não cliquem em um link que vocês julguem suspeito, e vocês trabalham com isso. Isso é um trabalho de formiguinha, novamente, né? É um negócio que tem que amadurecer, tem que ser gradativo. Hoje, no mercado brasileiro, falando um pouco do mercado brasileiro, eu gosto muito de entender o que vocês olham assim para o mercado brasileiro. Já conversei com algumas pessoas aqui e elas sempre me dizem que o mercado está evoluindo, né? Mas eu quero entender, você está evoluindo mesmo, né? A partir dessa visão que vocês hoje têm na Iblis, ele está amadurecendo, vai do que era, óbvio, do que quando começou a EZ até a venda da Tempest evoluiu, mas depois da pandemia para cá, o mercado ele continua evoluindo a passos largos, está indo bacana, numa velocidade legal. Com essas novas regulamentações que estão chegando, vocês entendem que está demorando um pouco, as empresas ainda precisam se conscientizar disso. Como que você enxerga que o mercado brasileiro, no geral, em segurança, está evoluindo? Como que está evoluindo isso aí? E o que vocês enxergaram na Iblis, o que vocês enxergam para atingir assim um diferencial? A evolução sempre acontece no mercado brasileiro, né? A gente ainda é um mercado na média de maturidade baixa, né? Óbvio, se você fala das instituições financeiras, se você fala, eles estão num nível superior de maturidade, né? Mas o resto das empresas, as indústrias e os outros setores ainda deixam a desejar, tanto pelo custo, porque uma solução de segurança é caro, né? E aí conseguir justificar para as empresas de menor porte ou de menor maturidade é difícil, né? Então, mas vem evoluindo. Todas as empresas, a gente tem lá empresas grandes e pequenas que nos contratam para desenvolver processos, avaliar terceiros. A gente tem avaliado muitos terceiros, o tal do TP-CRM, a gente tem feito bastante. Então, a gente tem cliente de todo tamanho e o que a gente vê hoje no mercado é uma demanda grande por desenvolver, não só vender tecnologia, mas desenvolver processo, né? Colocar conhecimento para dentro da empresa, para depois colocar a tecnologia para funcionar em cima desse processo. Hoje, as empresas que têm mais maturidade e dinheiro acabam gastando uma quantidade de dinheiro comprando tecnologia, empilhando tecnologia, que muitas vezes não é utilizada. Não estou dizendo que todos não utilizam, mas muitos compram mais do que utilizam, né? E não utilizam por quê? Porque não colocaram os processos para fazer isso funcionar, né? Não tem política, não tem processo para utilizar, e aí acaba gastando muito mais dinheiro do que precisava para fazer o mesmo nível. Então a gente vê que existe uma oportunidade grande para a gente trabalhar com processos, né? Trabalhar com conscientização, focar em risco, né? Trazer a visão de risco de cibersegurança para o cliente. E aí esse risco, tanto o risco humano, que está ligado à conscientização, então a gente hoje consegue medir de alguma forma o risco humano, o risco de terceiros, o risco das máquinas e dos ativos, tanto ativos computador quanto OT, toda a parte de indústria, o risco de inteligência artificial, né? Então olhar para o risco disso
como também olhar para as esteiras de desenvolvimento e colocar segurança em cima disso, né? Então, também olhar o risco do desenvolvimento, né? Então, das esteiras de desenvolvimento, juntando tudo isso para tentar trazer para o cliente uma visão de risco geral dele. Entendi. Né? E não só uma visão de proteção dele, uma visão de risco, né? Então, esse é o que a gente vê para o futuro, né? A gente evoluindo cada vez mais para trazer esse conhecimento e esses serviços e produtos para os clientes para trazer uma visão de risco. Putz, bacana. E você falou de esteira de desenvolvimento. Eu já trabalhei com uma solução chamada NoName, numa consultoria que eu fui pré-venda. E é interessante que é uma solução que ela se integra de uma forma ali com outras soluções de borda para executar um bloqueio de alguma chamada de uma API, né? A ideia é como se fosse um SaaS Dash, mas focado em API, né? E isso é interessante porque dá uma visão para o desenvolvedor qual que são os riscos que ele tem uma API que está ligada, ou às vezes as empresas não têm noção de quantas APIs tem no ambiente, e aí quando você começa a rodar o NoName, putz, eles falam, nossa, eu não sabia que tinha tudo isso, então é dinheiro que tá sendo gasto. E é interessante que houve uma explosão, eu não sei se essa correlação tá válida, mas depois da pandemia, quando houve aquela explosão de contratação de desenvolvedor, em paralelo houve muito vazamento de dados, muito sistema quebrando, muita coisa ali parando de funcionar do nada, né? Muita aplicação. E aí a gente começa a correlacionar, as empresas realmente precisam avaliar até isso no seu risco, na sua estrutura de segurança, de modo que se você não tem um processo bacana, se você não contrata um desenvolvedor ou sai contratando qualquer desenvolvedor, ou se você não tem um processo maduro de desenvolvimento ou soluções ali que se integram de uma certa forma, você vai correr um risco na empresa, né? Imagina agora que todo mundo usando inteligência artificial para desenvolver, né? Como é que sai esse código, né? Exato. A gente acredita 100% lá no ChatGPT para ele codar para você que vai sair seguro, né? Para você. Então, assim, é mais uma complexidade na esteira de desenvolvimento, né? Então, você traz lá, a gente trabalha hoje com a proteção de API, né? Porque faz parte para nós, o ciclo de desenvolvimento vai desde do coding até o run, né? Então, a gente tem, inclusive com a NoName, a gente é parceiro deles para colocar a tecnologia no processo que é a da Akamai hoje, né? A tecnologia da Akamai. Então, a gente é parceiro deles para oferecer essa tecnologia. E hoje o problema começa desde o lado do design, né? Já o desenvolvedor, infelizmente, não está. Ele treinou para desenvolver e não para fazer segurança. Cabe a nós ajudá-lo a entender o que dá certo ou não. E com a inteligência artificial, todo mundo está usando a inteligência artificial. O que acontece? Ela foi criada para trazer um resultado, certo? Certo. E não o resultado certo. Exato. É a mesma coisa, aí, né? Você pergunta pro cara quanto que dá 30 vezes 900 milhões? 12. O resultado foi rápido, não que a resposta estava certa, né? Não, você faz uma brincadeira assim, vai numa série que você gosta e pergunta para ele qual é o capítulo que aconteceu tal coisa e qual música estava tocando. Ele vai te responder. Agora vai checar lá se é verdade, a chance é mínima. Isso é verdade. Mas se você não criticar, né, você vai aceitar como a resposta certa e vai publicar ainda, vai falar assim, foi. Ou pergunta assim, quem foram os palestrantes no último MyDSEC? Ele vai colocar uns 10 verdadeiros e uns 3, 4, 5, 6, nem tiveram lá, nem trabalham com cibersegurança, mas tá bom, tá valendo. E as pessoas vão levar, e é isso no código, né? O código é exatamente isso, o cara coloca lá, entrega, você coloca para rodar, e ali pode não ser o mais performático, pode ter uma fragilidade, e na pressão de entregar, ele acaba usando. Então, exemplo, hoje a gente tem tecnologia que funciona como não vou chamar um firewall, mas um cara que traduz, ele pega o que a IA fala, entende, usa uma IA proprietária, que não é aberta, para falar o que, esse código, para ser encaixado nesse seu software que eu estou avaliando, ele tem que ser dessa outra forma, né? E aí
ajuda a colocar de forma segura. Então é um desafio gigantesco. Lembra? Tudo hoje é aplicativo, tudo é desenvolvimento, né? Tudo isso que você está usando no seu celular foi desenvolvido por alguém, né? Então, a gente fala muito da segurança de dados, mas esses dados são gerenciados por aplicações, né? E são consumidos por aplicações. Então, tem que ter uma proteção muito grande. E isso a gente está muito longe, mas muito. Tanto do lado, e olha, aqui eu vou colocar, tanto do lado do cliente, quanto do lado dos fornecedores. A quantidade de empresas que têm capacidade de entregar uma jornada de desenvolvimento seguro é bem pequena, né? Bem pequena. E é um mercado que a maior parte vai vender o quê? Mete um no-name lá, mete um Veracode, um checkmark, mete lá, foi. Tá seguro, vamos aí. Entendi. Então, e a gente trabalha justamente em fazer o quê? Vamos fazer o processo, vamos construir o processo, entender como é que funciona e vamos colocar tecnologia para funcionar nesse processo. Esse é o jeito que a gente trabalha hoje. Show. Fernandão, muito obrigado, viu, pela sua participação, uma honra. Mais uma vez, eu agradeço pelo seu tempo, por ter compartilhado aqui essa história bonita, maravilhosa da EZ, no qual eu fiz parte. Muito obrigado. Obrigado por ter me contratado na época. Muito obrigado mesmo. Você sabe quanto foi importante para mim. Né? Foi bom pra gente, né, cara? Foi pra todos, graças a Deus. E, cara, se você estiver aqui aproveitando os nossos minutos finais, quiser deixar alguma mensagem pros nossos ouvintes, alguma palavra, algo que você acha interessante que a gente não abordou aqui no programa, por favor, o microfone é seu. Olha, eu esses anos que eu fiquei parado, eu fiquei fora da operação diária, né? Pude aprender bastante coisa. Então, eu acho que todo mundo hoje tem que se cuidar, que as pessoas se cuidem e cuidem da cabeça, né? Eu pude passar e aprender muito com a minha cabeça. Então, aproveitem. A outra coisa que eu posso dizer para todas as pessoas a liberdade financeira o quanto antes possível, né? Porque isso faz uma diferença na carreira de todos. E eu acho que sejam humildes, né? E que o mundo vai retribuir. É muito bacana. Cara, só tenho a agradecer. Obrigado por me chamar e poder compartilhar um pouquinho da minha história. Daria pra gente ficar conversando aqui. Se a gente abre uma cerveja aqui, vai uns 3 dias conversando. Vai fácil. Quem sabe no próximo programa a gente vai estar num estúdio, ar-condicionado, cerveja. Aí vai longe. Vai longe. Pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima.